Olá, boa noite. Então vamos começar este evento. O meu nome é Mário Pires, trabalho com imagem e formação e os eventos Throwaway da Câmara são pensados para um público que gosta de imagem, não necessariamente fotógrafos, não necessariamente pintores, podem ser pessoas apenas que gostem de arte. Portanto, não é direcionado especificamente para um tipo de criadores, é direcionado para um público que gosta de apreciar arte e gosta de ouvir falar sobre isso. Ora, neste terceiro evento da série Throwaway da Câmara, que até aqui têm sido eventos físicos presenciais feitos no Coworking Now, no Beato, cuja equipa eu agradeço desde já aqui a terem-me acolhido, portanto, justamente ao meu amigo Fernando Mendes, todo o apoio que tem dado a iniciativas que eu já fiz lá e no antigo Cowork Lisboa, que agora já não está ativo, mas o Now é o futuro. Portanto, espero que em abril já consiga fazer presencialmente lá, se não, continuarei a fazer em streaming. Ora, e então, posto estes agradecimentos e início, vou então dar início à apresentação de hoje de Throwaway da Câmara, do terceiro evento, cujo tema é o propósito. Ora, o que é que nós queremos da vida? É uma pergunta filosófica, uma pergunta prática e para ela há muitas respostas. Mas eu acho que tenho aqui umas pessoas que têm esse tipo de resposta. What do you want from life? To kidnap an heiress or threaten her with a knife? What do you want from life? To get cable TV and watch it every night? E foram os Tubes, que é uma banda que não sei, que já não, ainda continua a atuar, mas não sei se muita gente conhecerá. De qualquer maneira, foi um pequeno excerto de uma música que eles perguntam: What do you want from life? O que é que queremos da vida? Ora, toda a gente quer alguma coisa da vida, mas para além disso, outras perguntas que nós podemos fazer é: o que é que nós queremos do amor? Ainda mais filosófica, ainda com mais respostas diferentes. Mas neste momento aqui o que nos interessa é falar sobre a arte. O que é que nós queremos da arte? E lá está, mais uma vez, haverá muitas questões sobre isso. E o que é a arte? Oh, tantas definições que já foram postas ao longo do tempo. Eu, por mim, nem sequer tenho uma definição muito correta. Alguém que disse que art is what you can get away with, ou a arte é aquilo que está nos museus. E temos visto muita coisa interessante nos museus que se pode chamar arte ou não. Mas, independentemente dessas questões de definições, o que é que nós podemos esperar da arte? Será que a arte tem uma função? Bom, eu acho que sim. Eu acho que tem uma função. E nós até podemos contar com 7 funções diferentes da arte. Tantas? Caramba, como é que será? Porquê 7? Ora bem, então vamos espreitar um bocadinho. A primeira função é a recordação ou memória. A segunda é dar-nos esperança. A terceira, tristeza ou então mágoa, também pode ser. Quarto é importante, é o reequilíbrio. A arte dá-nos um reequilíbrio. Ou então,
muito filosoficamente, um meio de nos conhecermos a nós próprios. Ainda mais importante, através da arte nós podemos ter um crescimento pessoal, aprender coisas novas, ver outras perspectivas e muitas vezes até mudar a nossa visão de um determinado assunto ou da sociedade. Portanto, este é um aspecto fundamental. E o último, não os agradecimentos de olá, obrigado a todos, não é isso, é uma apreciação, agradecimento, porque isso também é bastante importante. Ora, vamos então para a primeira função, a recordação e memória. Ora, é um facto que a nossa memória, tirando aquelas pessoas espetacularmente fantásticas que se conseguem lembrar exatamente o que estavam a fazer ao minuto tal, do dia tal, do ano tal, infelizmente não tenho essa capacidade, nós temos muita dificuldade em nos lembrarmos de muitas coisas. E como é que a arte nos pode ajudar? A arte ajuda-nos porque nos providencia uma maneira de nos lembrarmos do que é precioso quando ele já não está connosco ou o momento já passou. Então, agora um exemplo prático. Quero aqui mostrar-vos primeiro esta pintura. Esta pintura de Jean-Baptiste Renaud chama-se A Origem da Pintura, de Boutades, que é a rapariga, a traçar o retrato de um camponês, em 1786. Ora, porque é que esta pintura está aqui nesta apresentação? Porque, segundo Plínio Velho, historiador romano, a pintura terá sido inventada quando uma rapariga da Grécia tinha o seu namorado que ia partir para a guerra e então ela queria ter alguma coisa que o lembrasse dele e assim decidiu desenhar a sua silhueta numa parede. Assim, cada vez que olhasse para essa silhueta ia lembrar-se do amado. Portanto, isto é uma história de invenção da pintura mitológica e poética, mesmo que não tenha existido nada disto, sempre fica um quadro interessante. Há muitos quadros na história da pintura que retratam este momento. Este pareceu-me interessante, tanto mais porque o camponês, aliás, tem um instrumento de sopro, ou seja, também é um músico, que é interessante. Mais junto ao nosso tempo, temos esta fotografia da fotógrafa Sally Mann, tirada em 1989, que representa duas das suas filhas. Esta fotografia faz parte de um trabalho que se chama Família Imediata, Família Próxima, Immediate Family, que foi feito ao longo dos anos que Sally Mann retratou a sua família. O que é que nós temos? Este momento em que duas das suas filhas estão ali a fingir, são crescidas, a pintarem-se uma à outra, vemos no chão o material todo de maquilhagem espalhado, vemos que é um exterior, que uma quinta, temos uma carrinha, temos um cão, portanto, e temos as duas filhas iluminadas pelo sol num momento único. Outra fotografia da mesma série, em que mais uma vez, esta mais cedo, um ano anterior, e temos mais uma vez as filhas de Sally Mann. E aqui o que é que nós temos? Temos um momento que, se não fosse fotografado tal como o anterior, nunca mais poderia ser recordado com tanta clareza e com tanta vivacidade. Ou seja, nós temos aqui as bolhas de sabão, a pose, a expressão da filha mais nova, quando olha para a mãe, juntamente ao pé da boneca, a boneca quase parece uma terceira filha. Portanto, é a capacidade da arte, neste caso a fotografia, de nos lembrar momentos fabulosos da nossa existência. E alguns desses momentos são quando estamos com os nossos filhos. Em 1952, o fotógrafo francês Edouard Boubat andava por Paris a fotografar, provavelmente num domingo ou num dia livre que ele tinha, e reparou nestas duas raparigas que seguiu e fez algumas fotografias. Dessa série, que eu acho mais interessante é esta, pela pose das duas, olham diretamente para o fotógrafo,
uma mais resoluta, outra mais envergonhada, mas esta pose irrepetível e única que ocorreu neste dia em 1952, aqui está, não só para recordação do fotógrafo, mas de todos os outros que a olham e se maravilham com esta fotografia fantástica que o é. Portanto, um momento irrepetível, único, que graças a ele, muito de nós nos maravilhamos com possibilidades da vida do dia a dia. Ainda do Dr. Bobá, temos aqui bastante mais tarde um momento que não é uma pose, é um momento vivido. Nós conseguimos ver, aqui não se vê muito bem neste tamanho, mas vemos a cara de felicidade quer da mãe, quer do filho, nesta fantástica paisagem da Toscana, que isola as duas figuras e nos dá uma imagem da felicidade. Nós olhamos para isto e, mesmo que estejamos um pouco tristes, não podemos deixar de nos sentir um pouco contagiados com isto. É uma imagem fabulosa. Outra função da arte é a esperança. Esperança é quê? Porque muitas vezes sentimos-nos em baixo, sentimos-nos com pouca capacidade, sentimos que nada do que fazemos está a resultar ou que não, tudo está contra nós e temos tendência muitas vezes a achar que isso é falha nossa. Portanto, nós não temos esperança, sentimos que nada nos vai correr bem, vamos sempre falhar-nos naquilo que nós nos empreendemos. Ora, no entanto, a arte é aquele fator que nos pode pôr em contacto com uma parte não desesperada, uma parte mais otimista, uma parte mais despreocupada que nos pode preparar mais para o embate com as tristezas do mundo. Claude Monet passou alguns anos a pintar nenúfares e outras flores nos rios. E ao olharmos para esta paisagem de um lago, de uma ponte e arvoredo verdejantemente bela, nós podemos ganhar um novo ânimo. Ou seja, ao contemplarmos esta beleza que, graças a Monet, está à nossa disposição, podemos perfeitamente melhorar a nossa disposição. Ou mesmo com os dançarinos de Henri Matisse. Ou seja, apesar de tudo o que pode estar a correr neste momento, muita coisa está a correr mal neste mundo, graças à pandemia que nos assola neste momento. Mesmo que nós dancemos, não quer dizer que sentamos completamente despreocupados. Sim, é um facto que há muitas coisas que não estão a correr espetacularmente bem. No entanto, manter a esperança no que há de vir, que será melhor do que existe neste momento, é uma das funções da arte. Ou seja, ao dar-nos alento e dizer, apesar de tudo, ainda estamos vivos, há sol, há outras pessoas, pode haver solidariedade, pode haver partilha e, portanto, nem tudo está perdido. A esperança é, efetivamente, algo que nos alimenta. E muitas vezes essa esperança pode ser figurada, como no caso de Angélica Kauffmann, que se retrata aqui a ser inspirada, ou seja, é como as antigas musas. E eu ainda acredito que existem musas que estão aqui invisíveis e que de certa maneira, em alguns dias, nos sussurram coisas ao ouvido e que nos dizem: olha, vai por este caminho, já experimentaste isto, e se fizesse isto ou aquilo? E nós, subrepticiamente, o nosso inconsciente toma consciência disso e então temos uma inspiração. Ora, foi o que Angélica Kauffmann fez, que está aqui a ouvir atentamente a poesia, a inspirá-la para ela pintar um novo quadro. E ela corporiza essa musa que muitas vezes temos ao nosso lado e não a queremos ouvir. Uma imagem, já agora fotografada em Kodachrome de grande formato, durante a Segunda Guerra Mundial.
é uma imagem que também dá esperança e mostra 3 trabalhadoras da fábrica de Douglas Aircraft, fabricava aviões de guerra na altura, a montar um motor. Ou seja, enquanto a maioria dos homens estavam na frente de batalha, as mulheres foram para as fábricas e deram o seu contributo produzindo bombardeiros que seriam importantíssimos para o esforço de guerra. Portanto, é uma imagem pensada e concebida para dar esperança a todos aqueles que quiseram acreditar num amanhã melhor e que as forças do eixo seriam vencidas e, portanto, haveria uma outra época para o mundo, como efetivamente aconteceu. E depois da esperança, vamos para a mágoa. Ora, então o que é que se trata aqui? Ora, a mágoa e a tristeza são sentimentos que tendem a aumentar quando estamos sozinhos, porque muitas vezes achamos que não devemos aborrecer os outros, que não somos dignos de atenção, e então a mágoa e a tristeza têm tendência a aumentar dentro de nós. E a certa altura podemos achar que estamos amaldiçoados, temos uma nuvem negra com relâmpagos a bater-nos na cabeça sempre e que nada nos vai salvar de qualquer desgraça que nos está para acontecer. Ora, no entanto, a mágoa é parte da vida. Nós vamos desiludir, vamos aborrecer, vamos certamente ficar tristes por muita coisa. Faz parte. É natural que isso aconteça. Agora, a forma como reagimos é que pode variar. Portanto, a arte também tem essa capacidade de nos lembrar do melhor que nós temos e que muitas vezes não achamos que não existe, que não está lá. O que é que a arte nos pode dizer? Pode dizer ao ouvido: eu, daqui de cima, vejo-te como queres ser visto, como merecedor de amor, com capacidades, como alguém que tem muito para dar e que não está a conseguir encontrar isso. Mas, atenção que a arte pode nos mostrar uma parte de nós que não suspeitamos e que está ao nosso alcance, assim dermos um passo na sua direção. E para personalizar isso, tenho aqui esta fotografia de Nan Goldin, Seilbahn in My Mirror, Berlim, 1992. Ou seja, Nan Goldin fez uma boa parte da sua carreira, um princípio da sua carreira, ao retratar os seus amigos das comunidades mais marginais, travestis, lésbicas, transformistas, todos aqueles que eram postos à margem por uma sociedade muito certinha e muito moralista. E o que é certo é que nesta fotografia o que nós podemos ver é que não Seilbahn do lado de cá do espelho que está desfocado, mas vemos, digamos, como projetada no espelho mágico a imagem que ela quer dar de si, ou seja, o verdadeiro eu, alguém andrógeno e que é orgulhoso dessa androgenia e não quer ser discriminado por esse motivo. Portanto, lá está o espelho mágico que nos mostra o nosso verdadeiro eu. Temos aqui uma fotografia de Bernard Pierre Wolf que retrata o túmulo de uma família italiana, Appiani, 1978. Bernard Pierre Wolf retratou uma série de estátuas com uma luz rasante que nos deixa um ar soturno. Ou seja, a família Appiani quis imortalizar-se no seu túmulo através de uma escultura de Maria Madalena e Jesus Cristo no túmulo, e a família Appiani encomendou, para os membros da sua família, encomendou umas estátuas. Bernard Pierre Wolf esperou provavelmente pelo momento certo para que a luz filtrada no túmulo desse esta composição de sombras e luz. E provavelmente muito poucas pessoas veriam isto, mas essa fotografia foi escolhida para uma capa de disco. Este disco. Um disco que muitas pessoas reconhecerão, que é o LP Closer do grupo inglês Joy Division. Closer foi editado em 1980. O design é destas 3 pessoas, a fotografia de Bernard Pierre Wolf
e o designer Peter Seville e Martin Athens conceberam esta capa. Devo dizer, numa nota pessoal, que esta capa deste disco que eu comprei foi uma daquelas que me inspiraram a tornar-me fotógrafo. Eu disse, que coisa maravilhosa, que fotografia fantástica, que atmosfera que cria, que a atmosfera da fotografia está perfeitamente de acordo com o disco. Eu quero fazer uma coisa assim, quero ser fotógrafo. Foi uma das coisas que me deu vontade de experimentar a fotografia. Ora, e temos aqui o reequilíbrio. Ora, o reequilíbrio tem a ver com as capacidades e as características de uma obra de arte. Ou seja, uma obra, consideramos muitas vezes uma obra bela quando ela nos dá algo que sentimos que falta na nossa vida. Portanto, a arte que nós gostamos e amamos é um guia para aquilo que falta nas nossas sociedades. Então, como é que isto funciona? Reparem neste vaso humilde. É um vaso coreano, um vaso chamado Moon Jar, jarro da lua, porque o seu vidrado ecoa as características de um lar meio nacarado. Ora, porque é que esta obra, eu acho que esta obra é bela e funciona? Porque é uma obra que é humilde, é uma obra que não nega as suas imperfeições. É uma obra onde temos pontos de vidrado que não funcionaram, onde temos riscos, onde temos manchas. É uma obra que, ao contrário das obras de determinadas porcelanas que se esforçam pela perfeição quase imaculada, esta obra assume com humildade e grandeza a sua imperfeição. Outro caso. Choiro foi um mestre japonês de uma técnica de cerâmica japonesa que é o raku. O raku envolve tirar uma peça de um forno cerâmico incandescente e colocá-la em serradura ou madeira e fazer uma combustão não controlada que dá uma superfície e uma textura únicas e irrepetíveis. Esta taça escura, lá está, tal como a peça anterior, é uma taça que assume com humildade a sua criação nas mãos de homens que são imperfeitas e o processo do fogo que dá características únicas. É uma peça humilde, mas nobre e digna. Ou seja, é uma peça com capacidade para nos dizer: eu que pareço queimada, eu que pareço imperfeita, eu sou perfeitamente digna, de uma peça perfeitamente digna onde tu bebas o teu chá nela e assim te ligues à natureza. Ou então, esta aguarela que Thomas Jones fez em Nápoles em 1782 é uma capacidade de olhar para algo como um muro já um pouco escalavrado, uma janela com meia dúzia de peças de roupa a secar e achar que isso é um assunto que merece algo, merece que a gente pinte. Vou pintar esta pequena impressão desta rua em Nápoles que me prendeu a imaginação. Não há pessoas, apenas muro e uma janela, uma porta, ainda um outro prédio que provavelmente estará do outro lado, um pouco mais claro, mas é um sinal de vida humilde, mas pleno de beleza. A arquitetura também é arte, e nós temos aqui num claustro da abadia cistercense de Tournai, em França, feito na Idade Média, um ambiente excelente para a calma e a meditação e uma vida concentrada num único objetivo, como era a vida monástica. Nas nossas vidas muito conturbadas, muito aceleradas, cheias de confusão e de coisas que temos que fazer e prazos muito apertados, esta arquitetura foca-nos na necessidade de pararmos para pensar e redefinir a nossa vida. Portanto, ou seja, alguém que está muito assoberbado, nada como fazer um retiro numa abadia medieval para se purgar um pouco do excesso de energia que tem. Por outro lado, imaginemos alguém que está num país nórdico, que é um funcionário público, que
tem uma vida um bocado regrada por horários burocráticos, por tarefas burocráticas. Quando sai do seu serviço, desloca-se para casa, o tempo não é muito fantástico, portanto não há muito para fazer além de ir para casa, e que a sua vida é um pouco regrada demais. Se calhar uma pessoa como essa teria todo o interesse em contemplar esta maravilhosa igreja gótica mexicana com todo o seu excessivo rococó como um antídoto para as vidas demasiado regradas e monótonas. Ora, o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é algo que nos leva a entrar no nosso interior, no nosso apelido, no nosso inconsciente e procurar extrair de lá o que nós somos. Portanto, e além de nos poder ajudar a compreender, também nos dá um meio muito simples de nos comunicar com os outros. Olhar para um quadro e dizer, olha, isto sou eu, para uma música, esta música representa-me. Não é preciso estar em grandes explicações, utilizar muitas palavras, só dizer, isto sou eu e mostrar ao outro. E para mostrar isso, tenho aqui uma fotografia da fotógrafa Francesca Woodman, que já não está entre nós, que se representa como autorretrato a falar para o Vince. Não sabemos quem é o Vince, se é um amigo, se é um namorado, quem é, mas olhar para a fotografia mostra-nos uma perspectiva de o negativo ou prova está arriscada, como são as palavras, é como se tivesse uma bolha da banda desenhada a sair, e há aqui uma certa angústia, ou seja, eu tenho palavras dentro de mim que estou muito a sair, eu tenho dificuldade em comunicar, e isto, por exemplo, é uma excelente forma de o mostrar. Ou então, eu sou uma pessoa que gosta da vida, gosta de se divertir, que se sente atraente, e que forma é que pode demonstrar isso? Como esta forma, que é uma das fotografias mais eróticas e pouco explícitas que eu conheço. Jean Lucif era um fotógrafo francês de moda, que também fazia retrato, que tem uma coleção fabulosa de fotografias de mulheres, tanto moda como retrato como nus. É um fotógrafo que eu aconselho vivamente a conhecer a obra. E esta fotografia, ao mesmo tempo erótica e nada explícita, é um excelente exemplo do trabalho dele, que foi uma fotografia encomendada de moda para Harper's Bazaar. E trago também aqui uma fotografia, uma pintura de Edward Hopper, de uma vivenda junto a um caminho de ferro, iluminada pelo sol, com sombras já pronunciadas, o que pode significar que já será no fim do dia, e pode perfeitamente identificar um estado de espírito e um tipo de personalidade, e por isso dizer, esta pintura representa-me, sou eu sem tirar nem pôr. Ora, e vamos então ao crescimento. O crescimento pessoal, psicológico, moral, é sempre custoso. Crescer fisicamente provoca dores, os ossos crescem, a pele estica, portanto há sempre uma certa dor associada, não podemos fugir a ela. E o crescimento psicológico tem outras dores muitas vezes muito mais poderosas, ou seja, nós muitas vezes sentimos-nos assustados. E quando nos mostram a arte, por exemplo, a Mona Lisa, ou seja, não preciso mostrar aqui a Mona Lisa, vocês conhecem todos a Mona Lisa. Eu devo dizer que gosto bastante da Mona Lisa, mas muitas pessoas ouvem que é o quadro mais famoso do mundo, olham para ele e veem, o que é que isto é? Não percebo qual é a piada, é só um retrato de uma mulher como há tantos. Ou seja, até podem mostrar-se aborrecidos em relação a isso. Também há arte que vos assusta. O que é isto? Meu Deus, como é que é possível? Eu estou chocado com isto. Portanto, são ambas reações a algo que não gostamos ou não compreendemos.
e podemos às vezes ter até as duas. Ora, temos aqui uma representação de São Bruno, pintada por Sebastiano Ricci em 1700. Ora, São Bruno está a ter uma visão onde um anjo principal e mais uns querubins lhe estão a comunicar qualquer coisa durante o seu sono, já que o vemos ali à sua esquerda a dormir numa paisagem. Ora, para uma pessoa católica que não acredita em Deus nem em toda a sua cosmografia, nem no diabo, já agora, isto é uma pintura que provavelmente não fará sentido nenhum. No entanto, se nós abandonarmos essa questão religiosa e pensarmos nisto como uma representação do nosso inconsciente a trabalhar enquanto estamos a dormir, já podemos, digamos, deixar de lado essa animosidade inicial e apreciar o jogo de sombras, a capacidade que o autor teve para representar a figura humana e as paisagens e tirar algum prazer desta representação. Algumas pessoas poderão estar assustadas com esta representação de uma máscara do povo Cherokee, que supostamente representa a deusa, uma deusa, e que é feita para ser usada por raparigas durante algumas danças lúdicas. Essa deusa é suposto encarnar o feminino e a parte da sexualidade feminina da reprodução. Portanto, no entanto, ela pode nos parecer estranha ou até mesmo assustadora. Mas, quando sabemos qual é a função dela, podemos, digamos, começar a olhar para ela com outros olhos e apreciar o tipo de representação que ela tem em si. Esta pintura é muito conhecida. É uma pintura de Jean-Honoré Fragonard, um pintor do Rococó, foi feita em 1767 e é muitas vezes conhecida como o Balosso. No entanto, o título em francês é L'Escarpolette, que é aquele pequeno sapato que se vê a voar. Aliás, podemos dizer que é o ponto focal onde praticamente quase todos os olhares estão virados. Fragonard, podemos dizer, era um pintor do luxo e da riqueza, o que não o faria muito popular entre a classe popular, e podemos olhar para isto como uma pintura que representa o insuportável privilégio das classes dirigentes ociosas que nada faziam e que permitiam-se estes luxos, enquanto a maioria do povo trabalhava. Bom, podemos efetivamente ter essa opinião e ter essa atitude, mas eu acho que o mais interessante aqui a ver neste quadro é a atmosfera de sensualidade que dele emana, independentemente da época e das roupas. É um jogo erótico que aqui se propõe, e os jogos eróticos são bons para todas as épocas. E o agradecimento, estamos quase a terminar, mas ainda não são os agradecimentos finais. O agradecimento é aquele que nós temos quando a arte nos pode mostrar a beleza e o significado contido nos momentos mais normais. Ou seja, a pintura histórica muitas vezes fez com que nós gostássemos dos grandes momentos de batalha, ou épicos, ou tudo isso tudo cheio de drama, e sabemos como o drama chama sempre a atenção. No entanto, um dos poderes mais fantásticos da arte é mostrar que momentos simples e aparentemente insignificantes têm um significado por vezes maior que esses momentos históricos épicos de tantas pinturas que se fizeram, que hoje em dia ninguém olha para elas ou não nos dizem particularmente nada. Portanto, a arte também, a apreciação da arte muda muito com o tempo. Ora, temos aqui uma pintura de Jean Chardin e não entrou o nome dele, mas pronto, Jean Chardin, que é Senhora a beber o chá. Ora,
essa senhora a beber o chá é uma coisa que nós hoje em dia fazemos. Ainda hoje à tarde também bebi chá. Não foi com estas roupas, como é óbvio. Até que enfim, isto belacou-se e agora foi tudo. E agora estou a tentar andar para trás e não anda. Bem, faz mal. Ora, isto agora, desculpem estas questões técnicas, que mesmo aqui em ambientes relativamente controlados também acontecem. Ok. Jean-Baptiste Simeon Chardin. Uma senhora a tomar chá, uma pintura de 1735. Ora, mais uma vez, como eu disse, é uma pintura de um momento simples e anódimo, onde uma mulher toma chá, ou podia ser um homem. Todos nós continuamos a tomar chá, fazemos o chá em bulhos, ou com os saquinhos diretamente nas chávenas, mas pronto, ainda continuamos a utilizar os mesmos utensílios. Tem algumas coisas interessantes esta pintura, de um momento puramente normal de uma vida. Reparem aqui na questão de que parece que a senhora parece que tem caspa ali no ombro, mas na realidade é o pó branco que ela usou para o cabelo, por qualquer motivo, e que caiu para ali. Se virmos um pouco com mais atenção os utensílios, não são nada do outro mundo, até a própria mesa onde a senhora está a tomar chá é normalíssima, portanto é bonita, mas é normalíssima. Esta pintura data de uma época em que o chá tinha acabado de ser introduzido nas classes elegantes e, portanto, era uma forma de propaganda. Reparem, as senhoras elegantes bebem chá. E esse momento do beber o chá é um momento simples e sem nada. Ora, agora passamos aqui para uma obra de Edward Weston. E isto aqui está outra vez a dar aqui um problemazito, mas pronto. Ou seja, Edward Weston foi dos primeiros fotógrafos e já está a adiantar. O que é que se passa aqui? Ora, bom, pelos vistos, como estava a dizer, Edward Weston foi dos primeiros a mostrar a beleza das coisas mais simples. Há uma fotografia dele muito interessante, que é o pimento, e aqui é uma concha que ele arranja e ilumina como se fosse uma escultura, para mostrar a beleza já bem evidente na natureza. Portanto, agora sim, vamos para uma aguarela de Albrecht Dürer, que é um pedaço da natureza, que é uma aguarela que foi feita não para ser exibida, não como obra final, mas como um estudo. O estudo que Albrecht Dürer fez para as suas gravuras. Ou seja, ele quis representar o mais realisticamente possível um pedaço de chão com as várias ervas e depois fazer com que isso se traduzisse numa gravura, mais notavelmente a gravura como Adão e Eva. Portanto, um pequeno pedaço humilde de natureza, fantasticamente bem representado, como ainda hoje nos chama a atenção para: olhem como a natureza é bela em si, um pedaço de chão com relva ou com outras plantas é uma obra de arte por si só. E a última obra que eu vou aqui partilhar é esta. Que é uma escultura em marfim da Idade Média. Não sabemos o autor. Que há de aparecer aqui em maior, daqui a um bocadinho. Exato. Pronto. Agora já temos aqui em maior. Reparem na perfeição desta escultura em marfim. É uma estátua, como é óbvio, da Virgem Maria e do Menino Jesus.
Jesus Cristo em criança, mas são as expressões de felicidade extrema que fazem a riqueza desta escultura. Independentemente de serem uma representação bíblica, o que nós vemos aqui é a mãe e o seu filho em total felicidade. E esse é o poder da arte. É o poder de nos transmitir de uma forma imediata e simples a beleza do mundo. E com isto termino esta primeira edição em streaming do Throwaway da Câmara, e devo dizer que sem público me sinto assim um pouco diferente, mas esperemos que em breve já consiga fazer com público. Isto é como um álbum de estúdio e um álbum ao vivo. Eu prefiro nitidamente o público à minha frente e falar com eles e apresentar as coisas, apresentar a olhar para uma câmara e para um ecrã sem mais ninguém. É um pouco estranho, mas por outro lado, assim, em princípio, mais pessoas até poderiam ver isto e eventualmente também a gravação que eu estou a fazer e que vou deixar na página. Portanto, obrigado a todos e espero que tenham gostado e que vejam depois a poder. Se quiserem mandar uma mensagem ou dizer alguma coisa, estejam à vontade e utilizem a mensagem da página. Portanto, muito obrigado e até breve.